Olá, seja bem-vindo ao canal da Massive, eu sou o Guilherme Marum. Nós vamos falar aqui sobre o famoso modelo KPM. Primeiramente, vamos entender o que é um modelo em finanças. Bom, a gente precisa de alguma forma tentar explicar a realidade, formular a realidade para que a gente possa formular expectativas. Dessa forma, o modelo é uma forma de explicar os acontecimentos da realidade e, por meio dele, tentar explicar aquilo que pode vir a acontecer. Então aqui nós vamos dizer que para investir em um ativo ou em uma ação, a gente vai ter uma expectativa de retorno. Essa expectativa de retorno, ela vai incluir aqui uma taxa de juros livre de risco. O que é essa taxa de juros livre de risco? É basicamente aqui no Brasil, a gente vai utilizar a taxa Selic, que é o custo de oportunidade do investidor. Então, sempre que você for investir em uma ação, você vai pensar, poxa, eu estou investindo aqui em um ativo de risco. Já que eu posso investir no Tesouro Nacional, ou seja, comprando ali um título público sem risco nenhum e tendo um determinado retorno, tá? Para que eu invista em uma ação, eu vou exigir um prêmio pelo risco. Então, o objetivo de ir para o mercado de ações é receber aquilo que um título público pode propiciar para você, mais um prêmio pelo risco. Por isso que o mercado de ações ele costuma ser ali, no longo prazo, mais rentável do que os títulos. Bom, o que vai ser para a gente aqui o prêmio pelo risco? Então a gente vai dizer, esse daqui vai ser o modelo KPM inteiro. Essa é a fórmula do modelo KPM. Aqui a gente vai dizer que é uma expectativa, porque a gente não pode dizer exatamente qual vai ser o retorno de uma ação. Então a expectativa do retorno de um ativo I qualquer vai ser igual ao ativo livre de risco mais o beta relativo a esse ativo I vezes o retorno do mercado menos, novamente aqui, a taxa de juros livre de risco. Pode parecer um pouco complexo, mas a gente vai agora explicar para vocês cada parte da nossa fórmula. Então, primeiramente, vamos falar aqui do beta, que é a primeira parte aqui do nosso prêmio pelo risco. O beta ele é uma mensuração ali da sensibilidade de risco sistemático de um ativo. Vamos entender o que é o risco sistemático. Bom, a gente pode considerar aqui nesse eixo vertical o risco de uma forma geral. E aqui o número de ativos em uma carteira de ações. Então vamos supor que você tem ali 100 mil reais, tá? E você quer investir esses 100 mil reais. Se você investir apenas em um ativo, vamos considerar que é a Petrobras, vai existir um nível de risco. Então você tem uma única ação, você colocou todo esse dinheiro de 100 mil reais em uma única ação e essa ação vai apresentar um determinado nível de risco que está bastante elevado aqui. Ou seja, se acontecer qualquer coisa com essa empresa, você tem um risco sobre 100% do capital. Agora vamos supor que você já tem uma noção ali de diversificação e que você vai comprar mais ações. Você vai comprar ali 50% de Vale, por exemplo, e 50% de Petrobras. Então agora que você tem duas ações, o seu risco diminuiu. Porque agora, se acontecer qualquer coisa com uma única empresa, você ainda tem metade do seu patrimônio alocado em outra empresa. Visto que você já entende alguma coisa ali de carteiras de investimento e de diversificação, você vai tender a diversificar um pouco mais para diluir o risco da sua carteira de ações. Então vamos supor que você coloca aqui, por exemplo, uma ação do Bradesco. Agora você tem 3 empresas, tá? E o seu risco diminuiu. Porque se uma única empresa tiver um problema, você tem agora 33% do seu capital alocado nessa empresa. Os outros 66,6% vão estar em outras empresas. Então aqui a gente percebe que a gente começa a diluir o risco particular das empresas. Ou seja, o risco inerente ou à própria empresa ou ao setor. Aqui a gente distribuiu em 3 setores diferentes. Vamos supor que a gente continue diversificando. Então, de tal forma que a gente chega aqui em um momento onde nós temos 100 ações.
Imagine você com uma carteira de investimento com 100 ações. Se uma única empresa quebrar, ou seja, se você perder todo o capital investido nessa empresa, você perdeu apenas 1% ali do seu investimento. Agora vamos considerar o índice de ações americano, o S&P 500. Tem 500 ações. Se uma empresa quebrar, nesse caso, você vai perder ali 0,2% do seu patrimônio. Então isso daqui explica pra gente o efeito da diversificação, onde a gente dilui o risco inerente a cada empresa. A diversificação tem um outro efeito também, que é o da correlação entre as empresas. A correlação nada mais é do que o modo como uma empresa se desenvolve ao longo do tempo. Então, ao mesmo tempo que uma empresa está subindo, nós podemos ter outra empresa que está caindo, tá? Onde o preço está caindo. E elas vão se comportar de forma alternada. Ou seja, quando uma empresa cai, a outra sobe, e quando essa sobe, a outra cai. Então elas acabam por se compensar, tá? Isso faz com que o crescimento da carteira como um todo seja um pouco mais linear. Então, aqui quando a gente observa a diversificação, o risco tende a diminuir bastante conforme a gente aumenta o número de ativos. Mas a gente viu que o principal risco aqui que a gente consegue reduzir é o risco relativo às empresas em particular. Existe um risco que é o que a gente chama de risco sistemático, que é um risco que a gente não consegue fugir, que é o risco da economia como um todo. Então, esse risco aqui que a gente conseguiu diversificar, é chamado de risco diversificável também, é o risco não sistemático. E a gente não precisa incorrer nesse risco. Esse risco é diversificável. Então, a gente não sistemático. Esse risco aqui, a gente não vai considerar ele na nossa carteira, porque é um risco que a gente não precisa ter. O único risco que a gente precisa ter vai ser esse risco aqui. Então, a gente vai ter um nível de risco, tá? Que é o risco sistemático, que a gente não consegue fugir dele. Então, esse risco sistemático está relacionado aos fatores macroeconômicos, ou seja, fatores que afetam a economia como um todo, vão afetar de uma forma ou de outra todos os setores e, portanto, todas as empresas. São fatores como inflação, desemprego, taxa de juros, taxa de câmbio e o próprio crescimento do país, entre outros fatores que podem estar incluídos aqui. No entanto, quando a gente considera aqui a carteira, a gente vai verificar como esses fatores sistemáticos vão afetar de forma geral toda a nossa carteira e não um setor individualmente ou um ativo, ou seja, uma empresa individualmente. E o beta é uma medida exatamente de como a nossa empresa vai ser afetada em relação à carteira de investimento. Então, a gente viu aqui que quando a gente vai ter uma carteira, tá? Essa carteira vai representar a carteira de mercado. Então aqui no Brasil a gente tem o Ibovespa que representa para a gente a carteira de mercado. E a gente vai ter aqui o retorno dessa carteira de mercado. Tá? Então, dado que a gente tem uma carteira que tem apenas o risco sistemático, a gente tem um retorno relacionado a essa carteira, eu quero saber como é que o meu ativo vai se comportar em relação à carteira, ou seja, em relação ao risco sistemático. Então aqui, para a gente tentar entender melhor a fórmula, a gente vai ter a taxa de juros livre de risco, nós temos o retorno do mercado, ou seja, o retorno do Ibovespa, menos a taxa de juros livre de risco, porque a parte que tem risco é apenas o prêmio de risco. Então, o prêmio de risco é o quanto eu tenho de retorno acima da taxa de juros livre de risco. Ou seja, quanto o Ibovespa tem de retorno acima da Selic. É por isso que a gente investe em ações ou no Ibovespa, para receber aqui um retorno além da Selic. E aqui, cada ativo vai ter um beta diferente. Ou seja, cada ativo vai se comportar de uma maneira diferente em relação ao retorno do Ibovespa. Então vamos ver aqui como é que pode ser o comportamento de um ativo em relação
ao Ibovespa e como é que o beta vai auxiliar nessa medida. Então aqui vamos considerar uma empresa com beta igual a 1. Ou seja, aqui no eixo vertical a gente tem um retorno da empresa e aqui no eixo horizontal a gente tem um retorno do Ibovespa. Sempre que o Ibovespa variar 1%, essa empresa vai variar 1% também. Ou seja, essa empresa varia da mesma forma que o Ibovespa. Portanto, ela tem a mesma sensibilidade em relação ao risco sistemático que o Ibovespa. Portanto, ela vai ter beta igual a 1. Vamos supor agora uma empresa com beta igual a 2. Isso significa que quando o Ibovespa variar 1%, essa ação vai variar 2%. Isso significa que essa ação está muito mais exposta ao risco sistemático do que o próprio Ibovespa. Então, as variações do Ibovespa que significam ali, que correspondem aos efeitos macroeconômicos, aos efeitos sistemáticos, a gente diz que a carteira de mercado ela varia mediante ali as expectativas acerca de todo o sistema econômico. Então, quando o Ibovespa variar 1%, essa ação vai variar 2%, porque ela é muito mais exposta ali de alguma forma aos efeitos sistemáticos da economia. Bom, aqui no nosso terceiro exemplo nós temos uma empresa com beta igual a 0,5. Então, sempre que o Ibovespa variar aqui 1%, essa ação, essa empresa, vai variar ali 0,5% nos preços. Ou seja, ela é muito menos exposta ao risco sistemático do que o próprio Ibovespa. Sabendo que o retorno das ações, o retorno dos ativos, está diretamente ligado ao nível de risco, ou seja, a gente vai ter um retorno maior quanto maior for o risco da empresa e um retorno menor quanto menor for o risco da empresa. Então vamos considerar aqui o exemplo numérico para a gente entender como é que vai funcionar aqui o nosso modelo KPM. Então considere a Selic igual a 4% e o retorno esperado do Ibovespa igual a 20%, visto que a gente também não sabe ali qual vai ser o retorno do Ibovespa. Aqui a gente está considerando, a fórmula a gente sempre considera aqui em termos anuais, tá? Então, a gente tem o seguinte, a expectativa de retorno, a gente pode considerar aqui, por exemplo, a Petrobras, tá? A expectativa de retorno da ação é igual a 0,04, ou seja, 4% da nossa Selic, mais o beta da empresa, vezes 0,20, que é o retorno do Ibovespa, menos a Selic novamente, porque a gente quer saber o quê? Quanto é que eu ganho para investir no Ibovespa. Então isso daqui vai dar 16%, né, vezes o beta mais a Selic, que é o que eu preciso ganhar de qualquer forma. Então aqui, se a gente considerar que o nosso beta é igual a 2, a gente vai ter Selic mais 2 vezes aqui 16%, que vai resultar para a gente em um retorno para essa ação de 36%. Poxa, então o Ibovespa vai oferecer um retorno de 20% e essa ação oferece um retorno de 36%. Poxa, então essa ação oferece um retorno muito acima do Ibovespa? Sim, porque ela tem um risco maior. Que tipo de risco? Um risco sistemático maior. Ou seja, ela é muito mais exposta ali aos fatores sistemáticos do que a própria carteira do Ibovespa. O que acontece se a gente mudar aqui a expectativa de retorno do Ibovespa, ou que teria o mesmo efeito de uma variação diária ali na carteira, tá? Então, se a gente tem aqui agora o Ibovespa com expectativa de 21% de retorno, nosso ativo vai ter novamente a Selic mais 2 vezes 21% menos 4%, a gente vai ter 17%. Isso vai totalizar aqui em um retorno de 38%. Então aqui, supondo que seja a Petrobras, agora a gente espera que a Petrobras dê um retorno de 38%. O efeito do beta, aqui igual a 2, significa, portanto, que para cada 1% de variação no Ibovespa, minha ação vai ter uma variação de 2%. Então a gente aumentou aqui 1% no retorno do Ibovespa, aumentou 2% no retorno aqui da nossa empresa.
Aí você vai falar o seguinte, poxa, então eu só vou investir em empresas com beta maior do que 1, ou seja, mais sensíveis ao risco sistemático e, portanto, que me dão maior retorno. A gente tem que lembrar também que isso significa maior risco. Então, se as ações, se o mercado cair, ou seja, isso vai ser representado pelo Ibovespa, a sua ação vai cair muito mais do que o próprio Ibovespa. Então, aqui considerando que o Ibovespa caiu 1%, a ação vai cair 2% aqui em relação ao ponto de partida. Então a gente estava em 20, caiu para 19, saiu de 36 de retorno esperado para 34% de retorno esperado. Então aqui o modelo KPM é uma forma da gente mensurar o retorno requerido para o investidor. Então, visto que existe um retorno ali exigido para cada nível de risco, a gente vai mensurar aqui o nível de risco sistemático pelo beta e determinar, portanto, qual vai ser o retorno requerido para este nível de risco. Então, para que serve aqui, afinal de contas, o modelo KPM? Só para a gente definir quanto a gente quer de retorno? Não, na verdade, quando a gente considera ali a estrutura de capital, a gente tem um custo de oportunidade para o acionista, que é o custo do capital próprio. Uma das formas de mensurar o custo do capital próprio vai ser aqui o modelo KPM, que é o mais utilizado e um dos modelos mais simples para valuation do patrimônio líquido.